Boa tarde, turma! Tudo bem? A tia aqui mais um dia com a nossa aula de geografia. Vamos começar a unidade 6, tá? Vamos falar aqui nessa unidade um pouquinho sobre transformações dos meios de transporte e de comunicação. Logo ao final vai ter um exercício para vocês fazerem, tá? Como tarefa de casa. E a tia hoje que vai mandar em anexo o mapa mental da unidade 5 para vocês desenvolverem com muito capricho. Vamos prosseguir na nossa aula? Então, a nossa unidade 6 fala das transformações dos meios de transporte e de comunicação, né? Aborda aí uma imagem que mostra os meios de transporte utilizados em algumas cidades antigamente e os meios de transporte utilizados em algumas cidades atualmente. Você acredita que algo mudou ou que tudo continua do mesmo jeito? Então, aqui no campo Eu Sei, vocês irão refletir sobre duas questões que, quando a gente tiver na nossa videoaula, eu gostaria que vocês participassem, dando a opinião de vocês. Você sabe quais são os principais meios de transporte e de comunicação utilizados atualmente? Eles são os mesmos que os utilizados antigamente? O que vocês acreditam? Ou imaginam ou sabem? Quais são os meios de transporte retratados nas imagens? Que diferenças podem ser observadas entre eles? Então, essas duas questões a tia vai deixar para vocês refletirem e depois a gente vai debater. Ideias em construção. A importância dos meios de transporte e de comunicação. Será que é importante os meios de transporte? E de comunicação? O que será que isso ajuda no nosso dia a dia? Vamos lá. O automóvel, o avião, a internet e a televisão são alguns dos principais meios de transporte e de comunicação utilizados atualmente. Eles são responsáveis por conectar pessoas e lugares do mundo todo. Por causa deles, é possível atravessar mares e oceanos cada vez mais rápido e percorrer grandes distâncias em pouco tempo. Além disso, também é possível conversar com pessoas que vivem em lugares distantes. Os meios de transporte e de comunicação passaram por diversas transformações ao longo do tempo. Antigamente, as cartas eram o principal meio de comunicação utilizado pelas pessoas que viviam distantes umas das outras. As viagens entre um país e outro duravam meses e eram realizadas, por exemplo, por meio de navios. Hoje, é possível conversar em tempo real com uma pessoa que vive em um país distante e ir para algum lugar longe em apenas algumas horas. Nós tiramos essa ideia pelo tipo de aula que nós estamos tendo no momento. Todos os dias, quando a tia entra em live com vocês, nós estamos em tempo real. Muito antigamente, isso não era possível. As pessoas se comunicavam por cartas, então às vezes demoravam até para uma mensagem chegar. Quando eram famílias que moravam distantes umas das outras e algum membro da família falecia, eles emitiam uma carta e quando chegava para essa pessoa, o velório já havia até acontecido. Não tinha como a pessoa chegar a tempo, né, pro ocorrido. Então, era tudo mais difícil, tudo mais lento. Isso, com o passar do tempo, foi melhorando e evoluindo. A prova é a gente hoje em dia, como nós enfrentamos aí a tecnologia. Atualmente, existe uma grande variedade de meios de transporte e de comunicação. Aqui nós temos os meios de transporte e de comunicação, são fundamentais para o nosso modo de vida atual e estão muito presentes em nosso cotidiano. Qual é o meio de transporte e de comunicação que você mais utiliza atualmente? É para vocês refletirem.
Qual será o meio de comunicação que vocês mais utilizam? Provavelmente o celular, né? O WhatsApp, são meios de comunicação, através da forma oral, falada, e através da forma escrita, digitada. Construindo conhecimentos. Os meios de transporte ao longo do tempo. Como você já estudou, o deslocamento sempre fez parte do cotidiano dos seres humanos. No passado, os animais domesticados eram muito utilizados para transportar pessoas e mercadorias. Algumas embarcações, como as canoas, os barcos, a vela e as caravelas, eram utilizadas para essa finalidade. Elas se deslocavam a partir da força do vento ou da força humana, utilizada para movimentar os remos. Então aqui o livro traz para a gente, né, uma imagem onde muitas comunidades tradicionais no Brasil, como os povos indígenas e os ribeirinhos, utilizam a canoa como meio de transporte. Com a invenção das máquinas a vapor durante o século XVIII, surgiram meios de transportes capazes de realizar grandes deslocamentos com maior velocidade. Os navios e trens, por exemplo, passaram a transportar grandes quantidades de mercadorias e de pessoas com mais segurança e rapidez. O vapor d'água era a principal fonte de energia que movimentava os navios e trens naquela época. Durante o deslocamento, era necessário queimar carvão para esquentar um grande recipiente de água e produzir o vapor, que movimentava as máquinas localizadas dentro desses meios de transporte. Então aqui a gente tem uma imagem onde está apresentada a Maria Fumaça, que é o nome popular das locomotivas movidas a vapor. O que a tia quer destacar aqui para vocês, que eu coloquei algumas anotações aqui do lado? Que o carvão mineral ou vegetal era a matéria-prima utilizada para produzir o vapor d'água, que movimentava as embarcações e locomotivas do século XVIII e XIX. Também quero destacar que a Maria Fumaça foi um meio de transporte amplamente utilizado no Brasil para transportar mercadorias e pessoas nos séculos mencionados. As liteiras, carruagens e charretes eram os principais meios de transportes individuais utilizados nas áreas urbanas ao longo do século XVII e XVIII. Entre os transportes coletivos, isto é, que transportam muitas pessoas, ao mesmo tempo, estavam os bondes. As palavras e o texto. Liteira é cadeira portátil aberta ou fechada, capaz de transportar pessoas. Em geral, ela era utilizada pelas famílias mais ricas e levada por pessoas ou cavalos. No Brasil, aqui o livro nos traz uma imagem que no Brasil as liteiras elas foram utilizadas durante o período da colonização portuguesa. No Brasil, uma das primeiras linhas de bonde que foi inaugurada na cidade do Rio de Janeiro em 1856. Naquele período, os bondes eram puxados por burros e eram os principais responsáveis por transportar as pessoas em suas atividades diárias. Décadas mais tarde, esse meio de transporte passou a funcionar a partir do trabalho de máquinas a vapor, até que em 1892 foi inaugurada a primeira linha de bonde movida por eletricidade no Brasil. Aqui nós temos uma imagem que mostra que o bonde elétrico foi um dos os principais meios de transporte da cidade do Rio de Janeiro no início do século XX. Tá? Aqui a tia quer frisar aqui para vocês, destacar, né? Se vocês quiserem fazer essas anotações no livro de vocês para estudos, é muito bom. Que os moradores das áreas urbanas costumam se deslocar por meio de transporte coletivo.
isto é, aquele que permite o deslocamento de muitas pessoas ao mesmo tempo. E também falar que a primeira linha de transporte coletivo no Brasil, inaugurada no século XIX, ela era composta por bondes puxados por burros. Porém, os avanços tecnológicos contribuíram para a evolução desses meios de transporte. E já no início do século XX, a eletricidade era a fonte de energia que permitiu o deslocamento dos bondes. A gente consegue perceber uma grande evolução e, com isso, uma agilidade, tanto dos meios de transporte como com os meios de comunicação. Então, as informações e as coisas chegam para a gente numa velocidade muito alta. Família e escola. Com a ajuda de seus familiares, vocês irão fazer uma pesquisa de imagens de alguma cidade brasileira que, como o Rio de Janeiro, também utilizava o bonde elétrico como meio de transporte coletivo. Traga uma fotografia para compartilhar com os demais colegas. Quem tiver a oportunidade, de imprimir, imprime e coloca no caderno. A gente pode compartilhar essas imagens na nossa aula virtual. Ou então vocês pesquisam, deixa no celular e a gente ainda pode compartilhar na nossa aula em tempo real. Mais tarde, no início do século XX, uma nova fonte de energia passou a ser utilizada para movimentar os meios de transporte. O petróleo, isto é, a matéria-prima usada para produzir gasolina e óleo diesel. A partir daí, as opções para se deslocar de um lugar para o outro se tornaram mais diversificadas, adequando-se às diferentes necessidades dos seres humanos. Embora tenha sido inventado ainda no século XIX, foi durante o início do século XX que o automóvel se popularizou e se tornou o principal meio de transporte no Brasil. Essa popularização se deu por volta da década de 1950, com a construção de importantes rodovias. O uso cada vez maior de veículos automotivos levou à construção de muitas estradas e ruas e transformou a paisagem e o ritmo das cidades brasileiras e de diversos países. Os automóveis se popularizaram como meio de transporte individual nas principais cidades do mundo no início do século XX. Nas linhas de transporte coletivo, os bondes elétricos foram substituídos pelos ônibus e por um novo meio de transporte responsável por carregar uma grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo e com maior velocidade. O metrô passou a integrar a paisagem das principais cidades do mundo. Existem linhas de metrô no lugar em que você vive? Você costuma utilizar esse meio de transporte? Quais são as vantagens de se transportar por meio do metrô? Então aqui a gente pode abordar, uma questão pessoal. Por exemplo, Ribeirão, ela tem linha de metrô? Vocês irão pesquisar e registrar aí. É uma questão em que vocês precisam relatar, tá? Aí a apostila também traz uma imagem acima da construção do metrô na cidade de Londres, na Inglaterra, durante o início do século XX. Aqui ainda tinha que abordar com vocês que o uso do petróleo como fonte de energia no início do século XX, ele promoveu um grande salto na evolução e na diversificação dos meios de transporte, adequando-o às diferentes necessidades do ser humano. Nas cidades, os automóveis foram popularizados como meio de transporte individual e as linhas de transporte coletivo passaram a usar predominantemente os ônibus para os deslocamentos cotidianos das pessoas. Além disso, algumas das cidades mais populosas do mundo, como Londres, Paris e Nova York, passaram a implantar o transporte de alta capacidade, com as linhas de metrô distribuídas por todos os bairros.
Também foi nesse período que se desenvolveram novos meios de transporte, que se movimentam no ar. Os balões infláveis e dirigíveis deram lugar aos pequenos aviões. Naquela época, eles percorriam pequenas distâncias e com poucos passageiros. O campo As Palavras e o Texto traz as palavras dirigíveis. São grandes balões cheios de gás que conseguem flutuar na atmosfera. Hoje são geralmente utilizados em eventos esportivos. Acredita-se que foi no ano de 1906 que um avião decolou, voou e pousou pela primeira vez na história. Esse avião, denominado 14 bis, foi construído pelo inventor brasileiro Alberto Santos Dumont e voou cerca de 220 metros na cidade de Paris, na França. A partir de então, os aviões se tornaram um dos principais meios de transportes responsáveis por vencer longas distâncias em um curto período de tempo e com maior segurança. Aí nós temos uma réplica do avião 14 bis na cidade de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. Outra importante máquina voadora surgiu logo após o avião, que foi o helicóptero, mas lá no século XV. Já havia uma ideia parecida com o helicóptero criada por Leonardo da Vinci. No entanto, o primeiro voo bem-sucedido também ocorreu na França em 1907 e permaneceu no ar por apenas alguns segundos. Ao longo do século XX, ocorreu um grande salto na evolução dos meios de transporte que o tornaram mais rápidos e seguros. Hoje, os navios, trens e aviões são muito utilizados para realizar o transporte de mercadorias em longas distâncias, ou seja, de um país a outro. Aqui nós temos as imagens dos navios de carga, que são os principais meios de transporte capazes de carregar mercadoria entre um continente e outro. O que a tia quer destacar nesse trecho? Que a história da aviação existe uma controvérsia, tá? Porque ao mesmo tempo que Santos Dumont desenvolvia e descobriu o avião aqui, nesse período em que o 14 bis foi inventado por Santos Dumont, dois irmãos estadunidenses, Orville e Weber, desenvolveram um biplano motorizado que levou voo em 1903, mas havia poucas testemunhas para comprovar o acontecimento. Esses meios de transporte também se tornaram importantes para o deslocamento de pessoas. Em alguns países como Japão, França e Alemanha, os trens de alta velocidade, conhecidos como trem-bala, são a principal alternativa para se locomover de uma região para outra. Aqui nós temos uma imagem de trens-balas utilizados no transporte de passageiros no Japão. Os caminhões e ônibus também são os principais meios de transporte de carga e de passageiros. Em alguns países do mundo, como no Brasil, esses veículos percorrem distâncias menores, são mais lentos e possuem menor capacidade de carregamento quando comparados com navios, trens e aviões. Aqui nós temos uma imagem de uma rodovia, que são caminhões que são utilizados para transportar mercadorias, porém em menor quantidade, quando comparados aos navios, por exemplo. O navio ele carrega muita coisa. Vocês já se depararam com um navio cargueiro? Quando vocês tiverem a possibilidade de ir para o litoral paulista, deem uma passadinha para ter uma experiência cultural no Porto de Santos. Lá vocês vão ver o tamanho dos navios que levam cargas imensas para outros continentes. Esses mesmos navios, eles trazem mercadorias de fora e levam mercadorias nossas, brasileiras, para outros continentes. É ali que acontece a importação e a exportação do nosso país. Não só ali, mas ali é um dos principais. Nas cidades, os automóveis ainda são o principal meio de transporte individual. Porém, com o tempo, foram criados diversos modelos e os veículos se tornaram cada vez mais modernos, velozes e seguros no Brasil.
Esse também é um importante meio de transporte utilizado pelas pessoas para se deslocar entre cidades, estados ou diferentes regiões. As motocicletas também costumam ser utilizadas como meio de transporte individual, tanto internamente nas cidades quanto no deslocamento em maiores distâncias. Os transportes coletivos das cidades também se tornaram mais eficientes para o deslocamento de muitas pessoas ao mesmo tempo. Além das linhas de ônibus, trem e metrô, novas máquinas surgiram e transformaram a paisagem urbana. Aqui a tia quer destacar para vocês que o trem-bala ele é movido a eletricidade ou à base de ímãs, diferentemente da Maria Fumaça, que utiliza o vapor d'água produzido pela queima de carvão mineral como fonte de energia. Os veículos leves sobre trilhos, também conhecidos como VLT, e os ônibus de rápidos transporte, ou BRT, se tornaram soluções de transportes em várias cidades do mundo e também nos grandes centros urbanos do Brasil. Aqui nós temos uma imagem do veículo leve sobre trilhos, que é o VLT, da cidade do Rio de Janeiro. Aqui pede para vocês se reunirem com um colega e desenhar no espaço a seguir quais os meios de transporte que costumam circular na rua ou no bairro onde a sua escola está situada. Então aqui vocês vão criar o desenho dos meios de transporte que nós presenciamos ao redor do nosso colégio. Então a gente pode ver o quê? Geralmente é ônibus ou vans, carros, né? Muito presente. Motocicletas. Então aí vocês vão desenhar, tá bom? É um exercício pessoal. E de tarefa de casa, vocês irão desenvolver o exercício de número 1 da página 170, tá? Além dele, vocês terão como tarefa de casa o desenvolvimento do mapa mental da unidade 5 que a tia vai deixar em anexo para vocês. Caprichem, pois o mapa mental é uma ferramenta de estudo que vai auxiliar vocês no processo de avaliação. Bons estudos! Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje e beijos! Precisando, a tia está aqui à disposição. Tchau, tchau!